Hello, students! Olá, alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre Reading Strategies. O que são Reading Strategies? São estratégias de leitura, são modos como você pode utilizar para poder facilitar a leitura, para poder entender textos em inglês, ok? Geralmente as pessoas falam que inglês é muito difícil, muito complicado, que não entendem o que as pessoas estão querendo dizer, ou que não entendem o que está escrito. Então, vocês vão aprender na aula de hoje essas estratégias para poder facilitar a leitura de vocês, ok? Vamos iniciar pelas Reading Strategies, falando algo geral sobre elas, ok? Existem diferentes estilos de leitura em inglês para as mais diferentes situações. Páginas da internet, romances, livros, textos, manuais, revistas, jornais e correspondências. São muitos dos exemplos que podemos citar no momento. As estratégias de leitura que serão ensinadas na aula de hoje, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a compreender melhor os textos em diferentes situações. Quais são essas estratégias de leitura que eu falei para vocês que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós temos as que mais se destacam, que são o conhecimento prévio, o skimming, o scanning, palavras repetidas, palavras cognatas, linguagem não verbal, inferências e o uso do dicionário. O primeiro é o previous knowledge, o conhecimento prévio. O conhecimento prévio, de maneira simples, é tudo que o aluno traz para a sala de aula, no caso você, o que você conhece, ok? Que não foi adquirido na escola, ou seja, todo o conhecimento adquirido nas relações que o aluno estabelece ao longo da vida, de acordo com a influência familiar, religiosa, política, econômica, intelectual e cultural. A próxima técnica de leitura se chama skimming, ok? É uma estratégia que também ajuda a ler textos mais rápido. Na mesma técnica, você presta mais atenção no layout do texto, título, subtítulo, cognatos, falsos cognatos, que são aquelas palavras que se parecem com português, ok? Com a língua portuguesa. Primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, informação não verbal, figuras, tirinhas, anúncios, gráficos, tabelas, etc. Por exemplo, quando você espera para ser atendido em um consultório médico e fica folheando aleatoriamente uma revista, você está utilizando a técnica do skimming. E vale também relembrar que nessa técnica do skimming, ela é ótima para textos em inglês, ok? Principalmente porque a escrita da língua inglesa é um pouco diferente da língua portuguesa, ok? Se você começar a ler textos em inglês, você vai ver que eles são mais diretos, mais objetivos. Então, a informação que você precisa vai estar lá no início do texto, ok? O final do texto ele vai ser somente uma explicação, algo relacionado ao início do texto, ok? O scanning, que vem do verbo scan, escanear, é examinar detalhadamente, codificar a mensagem das frases, selecionar o vocabulário necessário e encontrar detalhes relevantes à resposta, ok? O scanning ele é muito parecido com o skimming, ok? Porém, vocês viram aí as diferenças, né? O scanning, ele é bem diferente ali, tem aquela ideia do scanner, né? De escanear realmente como faz o movimento da impressora, aquela passagem bem rápida pelo texto, ok? É como se você fosse ler com atenção a primeira página de um jornal, fosse procurar uma palavra no dicionário ou pesquisar na internet um determinado assunto, buscando informações específicas necessárias naquele momento, entre outros. Aqui na tela vocês podem ver uma comparação do scanning e do skimming, ok?
que são essas duas estratégias que são um pouco parecidas, mas que têm objetivos um pouquinho diferentes. No scanning, nós temos a seleção de vocabulário, vocabulary selectivity. No skimming, nós temos a leitura rápida, fast reading, ok? No scanning, você mantém o olho no texto. No skimming, você tem uma concentração, um foco maior também. No scanning, você tem os cognatos, que vão te ajudar a fazer essa leitura, porque são palavras parecidas com a sua língua, ok? No skimming, nós temos uma ideia geral de um texto, General Text Idea. No scanning, nós temos detalhes específicos, Specific Details, e no skimming nós temos Text Goals, objetivos de texto. No scanning, nós temos um contato visual, Visual Contact, e no skimming nós temos a Subject Information, a informação do sujeito, ok? Essas são as diferenças principais entre o skimming e o scanning. Dando continuidade, a próxima estratégia de leitura são as palavras cognatas, que são aquelas palavras parecidas com a língua portuguesa, como eu falei para vocês no início da aula. Então, vocês estão observando aí na tela uma nuvem de palavras e que elas estão relacionadas aí ao vocabulário de vocês de forma indireta, né? Nós temos ali Learn English, nós temos International, Pronounce, Translation, tradução, educação, ok? Aprender inglês, a palavra English está bem, a palavra inglês está bem destacada aí na tela de vocês, então é fácil você fazer associações com a sua língua através dessas palavras cognatas, ok? Linguagem não verbal. Utiliza signos visuais, como por exemplo, gesto, postura, ilustrações, placas e músicas, enfim. E eu trouxe para vocês aí uma tirinha, né, de Maurício de Souza que não possui nenhum balãozinho de fala. Então, você vê que é uma linguagem completamente não verbal. Porém, você, observando os gestos das pessoas, os personagens, você pode fazer uma espécie de inferência, né, do que está acontecendo aí nessa situação. Então, é exatamente essa a linguagem não verbal. Inferências. Inferência é uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para chegar a uma conclusão. Inferir é deduzir um resultado, por lógica, com base na interpretação de outras informações. Inferir também pode significar chegar a uma conclusão e partir de outras percepções ou da análise ou de um ou mais argumentos. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu irei viajar. Se eu for viajar, eu ficarei feliz. Portanto, se eu tiver dinheiro, eu ficarei feliz, ok? Então, a inferência, muitas vezes, ela vem nas entrelinhas, ok? Ela não está 100% explícita. Então, cabe ao leitor, você aluno aí de casa, observar o que está escrito e fazer essas inferências, ok? Deduzir o que pode estar oculto naquela mensagem. Dicionário. Essa parte é bem interessante, ok? Vocês veem aí na tela o modelo de dicionário Larousse, inclusive eu tenho um aqui para mostrar para vocês, e eu recomendo muito também, porque é um dicionário que possui um vocabulário muito vasto, ok? Tem muitas palavras que vocês podem estar consultando, e também possui a diferença em relação a alguns outros dicionários, que é a pronúncia, ok? Nesse dicionário Larousse aqui, você vai poder ver a pronúncia em língua inglesa e aprender mais palavras, ok? Existem também alguns dicionários online gratuitos que vocês podem baixar
nos seus dispositivos, celular, tablet, para poder aprender inglês de uma forma mais diferente, ok? Caso você não tenha a possibilidade de ter um dicionário manual, ok? Físico, né? No caso aí, um livro. Ainda sobre o uso do dicionário, nós temos algumas dicas, tá? Utilize as versões online em dispositivos, pois vão ajudar muito vocês nos estudos, foi o que eu acabei de relembrar. Versões mais recentes e atualizadas vão ajudar também na escrita de palavras em língua portuguesa, em relação ao acordo ortográfico. Vocês sabem que a língua portuguesa possui muitas regras, então é bom vocês procurarem dicionários que estão atualizados, que possam acompanhar essa modificação, ok? Para que vocês também possam aprender novas palavras em língua portuguesa também. Existem também dicionários que vocês vão poder observar o uso das regras de gramática, então vocês vão aprender inglês de uma forma bem mais legal, bem mais dinâmica, ok? Vocês vão aprender bem mais. Agora vamos aos nossos exercícios. Você aí em casa vai pegar o livro A Prova Enem do segundo ano, ok? E vai abrir na página das cores azuis, ok? Que simbolizam a língua inglesa. Na página 71, nós temos a questão 4, ok? Com um texto bem extenso, chamado A Tall Order. E vocês vão observar aí, primeiramente, as palavras que vocês conhecem, ok? Dessa vez, nós iremos utilizar a estratégia de leitura que nós aprendemos na aula de hoje para poder ler esse texto, ok? Nós não vamos ler completamente do início ao fim. Vocês vão observar aí na casa de vocês, primeiro, segundo e terceiro parágrafos, e vão destacar a lápis. Vocês podem circular, ok? Palavras que vocês acham parecida com a língua portuguesa, mas que estão em língua inglesa aí no texto, ok? Eu previamente fiz algumas anotações, então vocês podem observar aí de casa e também fazer no livro de vocês, ok? Nós temos aí os 3 primeiros parágrafos e nós temos também aí o segundo, finalizando o texto. No primeiro parágrafo, junto do título, eu circulei algumas palavras que são parecidas com a língua portuguesa e que vocês podem fazer algumas associações para saber do que se trata o texto, ok, gente? Na primeira linha, nós temos aí 3 palavras, limit, limite. Na segunda, architect, arquiteto. Invisible, invisível, ok? São palavras aí que vocês podem começar a associar. Na segunda linha, nós temos architects, arquitetos também. Confession, confissão. Na terceira linha, nós temos punctuate, né? Pontuação ou pontuam. Nós temos Expanding Asian Cities, nós temos ali a expansão das cidades asiáticas. E nós temos na quarta linha Concept, conceito. E novamente a palavra Invisible, que significa invisível, ok? Então vocês já começam a circular as palavras que vocês muito provavelmente vai ajudar vocês a ler o texto, ok? No segundo parágrafo, nós temos mais 3 palavrinhas. Structure, que é estrutura. Infinity, que significa infinito. Completely, completamente. E disappears, desaparecer. No terceiro parágrafo, nós temos várias outras palavras que vocês aí também vão acompanhar comigo, ok? Nós temos ali na primeira frase do terceiro parágrafo, nós temos competition, competição, design, que é uma palavra igual à língua portuguesa, né? Design, que nós também utilizamos, ok? Da língua inglesa. Korean American Architects, nós temos ali
americano, coreano, arquiteto, ok? Várias outras palavras também. Rejected, né? Rejeitou. Notion, que significa noção. Competing, competição. Dubai, que é o nome de uma cidade, então vocês também vão circular as palavras que vocês conhecem, né? Muito provavelmente. Toronto, Xangai, também são nomes de cidades, ok? Summit, que significa ali, né? Verão. Stupid Race, também. Algo relacionado à raça estúpida, mas isso aí está falando sobre algo relacionado ao texto, ok? Phone conversation, conversa no telefone. E opposite, oposto, ok? As palavras que eu grifei em vermelho, que eu acabei circulando, são algumas palavras-chave para o texto, ok? Nós temos ali no início building, que é construção. Nós temos skyscraper, que ela acaba repetindo ali algumas vezes, que significa arranha-céu, ok? Nós temos somebody, que significa alguém. E nós temos algumas outras também que vão poder ajudar vocês aí na leitura desse texto, ok? Continuando, no próximo parágrafo, no quarto parágrafo, nós temos ali result, que significa resultado, story, né? Falando sobre a história. Effectively function, uma função efetiva. Nós temos enormous television screen, seria uma tela de televisão enorme. Project, projeto. Replica, uma réplica, né? Algo refeito. Human, que significa humano. E appear, aparecer. No último parágrafo, nós temos mais algumas palavras que vocês podem circular no livro de vocês a lápis, ok? Extraordinary, extraordinário. Architectural, também derivado ali da palavra arquitetura, né? No caso ali, arquitetural, alguma coisa assim. Graduating, alguma coisa relacionada à graduação. Nós temos ali Californian Architect, um arquiteto californiano. E na penúltima linha nós temos Modern Technique, uma técnica moderna, ok? No geral, o texto está falando sobre construções e tem também as citações de outras cidades, como vocês puderam ver, ok? E também está falando sobre arquitetos, como vocês puderam perceber ao longo da leitura. Está falando sobre quem produziu essas construções, nesse caso, skyscraper, os arranha-céus, ok? E a nossa questão ela está basicamente fundada nisso, ok? Nesse texto. Novamente, em vermelho tem algumas palavras que eu circulei, ok? Vocês podem estar circulando outras que também podem ajudar você a chegar a alguma conclusão em relação à questão, ok? Agora vamos para a questão 4, ok? Observem comigo e façam a leitura do enunciado. No título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order e the sky isn't the limit são usadas para expressar uma matéria cujo tema é: letra A. Inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Seria essa a nossa resposta? Ele está relacionado sim, se vocês forem observar a leitura do texto, ok? Mas nós vamos ler as demais alternativas para ver se elas vão se encaixar aí na nossa questão, ok? Letra B, nós temos Confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. Seria essa a nossa resposta? Não.
Apesar de existir a palavra confession, lá, um pouquinho parecida, mas não está falando sobre um arquiteto que busca se destacar, ok? Não, na verdade, não cita nenhum nome da pessoa, né? Então, você pode descartar essa alternativa, ok? Na letra C, técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Você também pode descartar essa alternativa, porque não está se referindo a edifício na Califórnia, e além disso, outras construções já foram feitas, então não existe algo ainda a ser estabelecido, porque já foi feito vários tipos de construções, ok? Letra D. Competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. Seria essa a nossa resposta? Não, ok? Não existe uma competição aí entre os arquitetos, então você pode também destacar, tirar essa resposta, ok? Na letra E, construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Também não, porque não está citando apartamento aí no texto, ok? Então, nos sobrou somente a letra A, inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul, de acordo com o que nós lemos, acabamos de ler aí no texto, ok? Esse é o referencial bibliográfico, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre a aula de hoje, ok? E a nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.